Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um versículo do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 7. Está escrito: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Então, segundo o escritor aos Hebreus, os líderes, pastores, obreiros devem ser exemplo para a igreja. E a gente vê aí o que a mídia, a triste notícia que a mídia vem anunciando aí sempre: pastores encontrados em motéis, pastores estuprando, pastores presos. E é uma triste realidade, sinal da volta de Jesus no nosso meio. Eu quero mostrar aí para você aqui o que acontece aqui no Nordeste do Brasil, se acaso o pastor não foi exemplo. Tem igreja, irmãos, que bota para fora mesmo. Se reúne todos os irmãos e diz só: se o pastor não foi exemplo para nós, então ele não serve para ser o nosso pastor. Nós queremos pastores que sejam exemplo em tudo, na oração, no evangelismo, no bom testemunho, tanto o pastor como a esposa do pastor, porque quem está na frente tem que ser o exemplo para a igreja. E você vai ver aí nos vídeos aí, tentaram, o nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus de Teresina, Piauí, nosso pastor Nestor Henrique Mesquita, tentou empossar um pastor, que nós não dizemos o nome por ética, e a igreja não aceitou. Por quê? Por causa do mau exemplo desse pastor. Tá certo? Você vai ver o vídeo aí para você ver o resultado do que é um pastor que não é exemplo para a igreja, e a igreja obedece ao pastor no que é correto, não no que é errado. Então a igreja quer espelho, pastores que sejam exemplo para nós. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Os pastores têm que ser exemplo para a igreja, tanto o pastor como a esposa do pastor. O pastor é exemplo para os irmãos e a esposa do pastor exemplo para as irmãs. Se não forem exemplo, não serve para liderar a igreja. Veja aí o vídeo e faça as suas conclusões. Agora fiquem de pé, por gentileza. Os pastores e evangelistas que estão aqui de trás. Os senhores concordam que esse jovem pastor seja postado aqui, hoje, como pastor da igreja? Sim.
pastores e evangelistas que estão por detrás. Os senhores concordam que esse jovem pastor seja postado aqui, hoje, como pastor da igreja? Então, como você viu aí nesses vídeos aí, a triste realidade, o povo, irmão, tá por aqui, ó, com tantos escândalos, pastores apoiando política, pastores vendendo votos na igreja, pastores transformando púlpito da igreja em palanque de discurso político, pastores dividindo igrejas por briga e ganância de dinheiro, pastores que não evangelizam, passam o dia todo dentro de casa, se balançando na rede, pastores que desviam dinheiro da igreja, tantos escândalos, pastores que já estão no segundo casamento, terceiro casamento, aí os irmãos acabam
se revoltando e se levantando e dizendo, ó, nós não quer pastor assim não. Nós quer pastores que sejam exemplo. Então, um alerta aqui para todos os obreiros do Brasil e do mundo, tanto os pastores como esposas de pastores. Vamos lutar para nós sermos exemplo para a igreja, porque em muitas cidades, se os pastores não andar na risca e não for exemplo, acontece isso aí que você viu, os irmãos não aceitam e bota para fora mesmo, não tem conversa. Então sejamos exemplo, porque quem prega a palavra tem que viver a palavra e ser exemplo para a igreja. Caso contrário, não serve para liderar a igreja. Deus abençoe a todos, fica essa alerta para todos nós, em nome de Jesus.